Bom, nós vamos ler a palavra do Senhor em João, capítulo 4, verso 24. O pastor falou no outro domingo, né, que esses cultos agora de domingo de manhã vão ter temas. Semana passada foi falado, né, sobre a oração, e hoje nós vamos falar sobre a adoração. Aleluia, Jesus, tu és bom e fiel. João 4, 24. Diz assim: Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Amém? Pode se sentar. Glórias a Deus, tu és santo, nosso Jesus. Bom, esse versículo vai falar que importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. E quando o Senhor ele nos diz ali, em espírito e em verdade, ele quer dizer o quê? Que aqueles que realmente o adoram precisam demonstrar que essa adoração, ela é sincera, ela é verdadeira, ela é uma adoração racional, ela não é uma adoração apenas emocional no momento em que você está feliz com algo, contente com algo, no momento em que você está, digamos assim, empolgado, ou que você está extasiado por alguma coisa. Mas quando você adora a Deus em sinceridade, em verdade, como diz essa palavra, você vai conseguir adorar Ele em todas as circunstâncias da sua vida. E a palavra do Senhor, ela nos diz o quê? Que os anjos, eles adoram ao Senhor sem parar, né? Sem parar, 24 horas ali por dia, né? Falando no nosso tempo. Mas eles adoram ao Senhor sem parar. Os anjos, os querubins, os serafins, eles ficam clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E muitas vezes, nós que estamos aqui, às vezes temos vergonha, temos receio, às vezes não temos vontade de engrandecer o nome do Senhor como deveríamos. Por exemplo, a gente está nesse culto e a gente podia estar exaltando, louvando a Deus simplesmente porque Ele é bom, porque Ele é fiel, porque Ele nos permitiu estar aqui nessa manhã. Porque enquanto a gente está em silêncio aqui, como eu disse, os anjos estão lá: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E Deus, digamos assim, Ele não faz nada pelos anjos. Os anjos estão lá, né? São criação dele, estão lá. Mas nós que estamos aqui, o que o Senhor faz por nós? Ele nos cuida, Ele nos protege, Ele zela de nós, né? Ele nos livra, Ele faz infinitas coisas que às vezes nós nem percebemos. E ainda assim, muitas das vezes, a gente não consegue prestar esse culto de adoração ao Senhor. Só que a adoração, ela não é só palavras. A gente não vai expressar a adoração ao Senhor apenas em palavras, né? Apenas em a gente louvar, exaltar Ele, dar glórias a Deus ao nome dEle, não. A gente expressa essa adoração como? Adotando um estilo de vida que verdadeiramente louve a Deus. A gente expressa a nossa adoração a Ele, adorar o Senhor em espírito e em verdade, é você viver uma vida que realmente seja condizente com aquilo que a palavra do Senhor mostra. Uma vida que realmente seja louvável a Ele, uma vida que realmente seja digna a Ele. Perdão. Por isso que na palavra do Senhor vai dizer que Deus busca verdadeiros adoradores. Por quê? Existem muitas pessoas que estão na casa de Deus, que vão a vários cultos, né, que acham que simplesmente o fato de estar dentro da igreja é adorar a Deus, mas não vivem uma vida assim, uma vida que realmente demonstre que aquela pessoa é um verdadeiro adorador. E Deus, Ele busca isso em nós. Que a gente venha ter esse estilo de vida que expressa a gratidão,
o amor, que expressa a nossa fidelidade, independente das circunstâncias. Eu me lembrei agora que quando o Benjamin estava internado, eu pedi para o Jonathan comprar um livro para mim, da pastora Thalita Pereira. E esse livro, o nome é Você Vai Dar Conta. E durante todo esse livro, né, dentro das passagens bíblicas, ela ia contando as experiências dela e o testemunho dela, que ela viveu com a filhinha dela no UTI. E daí, em determinado ponto desse livro, tinha uma frase bem grande assim no canto que dizia assim: se você consegue adorar a Deus no pior dia da sua vida, você consegue adorar Ele em todos os outros. E quando eu li aquela frase, aquilo me marcou. Por quê? Porque eu estava ali no pior dia da minha vida. E eu vi que foi Deus falando comigo: nossa, se eu consigo permanecer, né, fiel, se eu consigo permanecer adorando, dizendo que Ele é bom, dizendo que Ele é poderoso, dizendo que Ele é santo, ainda que eu não esteja vendo Ele fazer aquilo que eu quero, certamente todos os dias da minha vida eu vou poder dizer que Deus é fiel, vou poder continuar adorando Ele. E é isso que Deus, Ele deseja nos ensinar em meio às nossas aflições, que a nossa adoração, ela tem que ser assim, ela tem que ser sincera. É você dizer que Deus cura, você crer que Deus cura e você louvar a Ele, independente se você está curado ou não. É você continuar adorando a Deus e crendo que Ele é o Deus que liberta, ainda que você não esteja vendo a libertação de alguém. Por quê? Porque a nossa adoração, como diz o finalzinho dessa palavra, ela é uma ação que Deus exige de nós. Ela é uma postura que a gente tem que adotar, de mostrar a Deus que nós somos capazes de louvar Ele simplesmente pelo que Ele é, e não pelo que nós somos, ou pelo que Ele faz em nossa vida, ou pelo que Ele ainda vai fazer, mas não simplesmente porque Ele é. Eu anotei aqui, que adorar é mostrar dedicação total, amor e respeito a Deus. Adorar a Deus é reconhecer a sua glória e lhe dar honra. Mas esse ponto é mostrar dedicação total, amor e respeito a Deus. Ou seja, quando nós amamos alguém, o que a gente faz para a gente viver bem com essa pessoa, para a gente demonstrar que realmente aquilo que a gente sente por ela é sincero? A gente trata a pessoa com respeito, a gente trata com dignidade, com fidelidade, para que você possa ter aquela pessoa do teu lado. E é assim que nós devemos ser na presença de Deus. A gente tem que ter com Ele respeito, reverência, para que a gente mostre que realmente a gente quer a presença dEle nas nossas vidas, que a gente quer o Espírito dEle nas nossas vidas. E um desses atos de adoração é a entrega. Por quê? Porque quando você entrega tudo ao Senhor, você está mostrando para Ele, você está deixando claro para o Senhor o quê? Que você confia totalmente, que você está rendendo aquilo que você tem totalmente às mãos dEle, que você está consagrando aquilo que você tem a Ele. Então esse é um ato de adoração. Quando você simplesmente deixa nas mãos do Senhor para Ele fazer aquilo que Ele quiser, porque você sabe que tudo que Ele fizer é bom. Como eu relatei nesse mesmo livro, né, a pastora vai contar o testemunho dela, e no final eu fui lendo aquele livro e eu não sabia o que iria acontecer. E eu pensava o quê? Que Deus ia operar o milagre. Só que o que acontece? No final do livro, né, no final da história, a filha dela morre. A filha dela morre ali e os médicos lá da UTI, que essa nenenzinha estava internada, diz que questionaram ela. Falou: e agora? Você é pastora, você estava servindo a Deus, você estava buscando, você estava crendo que Deus ia curar a tua filha e Deus não curou. E o que você vai fazer agora? Aí ela disse que ela engoliu todo o choro dela naquele momento e falou assim: agora eu vou entregar ela para Ele. Aí ela pediu licença, pegou a neném no colo, elevou assim, né, aos céus e fez uma oração entregando a filhinha ali, né, que já estava nos braços do Senhor, mas simbolicamente
ela fez aquela oração entregando ela a Deus. Ou seja, ali foi a prova mais clara de que realmente ela adorava a Deus. Todos aqueles médicos, eles viram ela adorando a Deus todos aqueles dias, né? Adorando, digamos assim, enquanto ainda existia chances, enquanto ainda existia possibilidade. Mas naquele momento ali que Deus não tinha feito nada por ela, e ela teve aquele ato de entrega, de rendição ao Senhor, ali ela testificou o quê? Que a adoração dela era verdadeira, que a adoração dela era sincera, que ela realmente era uma adoradora, que adorava o Senhor em espírito e em verdade. E Deus quer forjar essa capacidade em cada um de nós. Que quando tudo estiver indo errado, que quando a gente estiver sofrendo, que quando algo estiver nos machucando, ainda assim a gente possa demonstrar não só a Ele, mas diante das pessoas, que a nossa adoração é sincera. Não é por um momento, não é por aquilo que Ele faz. Aleluia. E a gente vê isso na palavra do Senhor em alguns exemplos de pessoas que entregaram tudo a Deus, como Abraão, como Ana, como a pobre viúva, como eu marquei aqui. A gente vê que a situação de Abraão e a situação de Ana, elas são um pouco parecidas. Por quê? Porque nessas duas passagens, o que eles entregam para Deus são os seus filhos, né? A Abraão, o Senhor pede o quê? Que Abraão sacrifique Isaac. Porque ele queria ver o quê? Se a submissão, se o amor, se a obediência, se a adoração de Abraão era sincera a ele. E o que ele faz? Ele não pensa duas vezes. Ele vai lá e entrega. E por que ele entrega? Porque ele confia que Deus ia cuidar, porque ele confia que Deus ia fazer algo, porque ele confia que Deus não iria desamparar a ele. E é essa fé que nós devemos ter. E assim faz Ana. O Senhor dá um filho a ela e ela promete entregar esse filho em serviço do Senhor. E essa é a adoração dela, essa é a oferta de gratidão de Ana. Glória a Deus. A pobre viúva, como nós vemos, ela vai lá e entrega aquelas duas moedinhas, e aquilo para Deus foi melhor do que qualquer outra oferta. E é relatado, né, até os dias de hoje. E o que a gente aprende com isso? Que cada um entregou aquilo que mais custava para eles. Cada um adorou a Deus ali da sua forma. E muitas vezes Deus vai exigir que a gente entregue obrigada, aquilo que nos custa a Ele. E às vezes aquilo que vai nos custar vai ser o nosso tempo. Às vezes vai nos custar o nosso tempo, a nossa dedicação em estar fazendo algo para Deus, em estar fazendo algo para Deus em sua casa, fora dela, pelas pessoas. Às vezes o que vai nos custar vai ser ter misericórdia, porque às vezes a gente pensa que ter misericórdia é algo tão simples, é algo tão fácil. Mas é fácil a gente ter misericórdia de quem merece aos nossos olhos. Agora, quando a gente olha alguém que não merece, é mais difícil você ter misericórdia, você exercer a misericórdia, você praticar. Só que quando você faz isso, você também está adorando ao Senhor. Você está adorando a Deus com a tua atitude, com o teu comportamento. É você entregar a Deus. Adoração é você entregar a Deus algo que você amava, né? Como eu disse aqui nessa passagem, Abraão e Ana entregaram seus filhos. Mas às vezes algo que a gente ama é um comportamento nosso, é algo que a gente fazia antes de Deus nos confrontar, é a maneira com que vivíamos, com o que falávamos, às vezes lugares que a gente ia. É igual quando a gente se converte, quando as coisas acontecem de forma natural, né? Não quando você é forçado, mas quando você se converte e Deus começa a te constranger, a mudar algumas coisas, né?
o jeito que você se apresenta diante dele, diante das pessoas, as roupas, aquilo que você usava. E então Deus começa a te confrontar naquilo e você deixa aquilo por amor a Ele. Isso é um ato de adoração. Você está mostrando o quê? Que você ama mais o Senhor do que todas as outras coisas. Você está mostrando o quê? Que você abre mão daquilo que você gostava, daquilo que você amava, porque você ama Ele além daquilo. E isso é adoração. Aleluia, Jesus. É quando nós abandonamos os nossos pensamentos que não agradam a Deus. Às vezes pensamentos, maliciosos, pensamentos pecaminosos. Às vezes simplesmente pensamentos onde nós estamos julgando alguém, condenando alguém, amaldiçoando alguém, às vezes dentro do nosso próprio coração, porque somos falhos, porque somos pecadores. E quando você abandona isso, você está tendo uma atitude de adoração a Deus. E outro ponto em que nós demonstramos que nós adoramos ao Senhor é quando nós entregamos o nosso futuro nas mãos de Deus. E muitas vezes a gente pensa que eu confio em Deus, eu sei que Deus cuida de mim, eu sei que Deus provê. Só que a gente não tem nenhuma atitude que demonstre isso. Nós vemos aqui que essa viúva, ela vai e entrega aquelas 2 moedinhas, que era tudo que ela tinha, diante ali da oferta, naquele culto. E quando ela faz isso, ela demonstra o quê? Ela não demonstra apenas que ela estava ofertando, que ela estava dando o que ela tinha, mas ela estava demonstrando o quê? Que ela estava entregando o futuro dela nas mãos de Deus, e que ela sabia que o Senhor cuidaria dela, que o Senhor não deixaria ela padecer, e ainda que deixasse, aquilo não importava para ela. A gente vê que ela não se preocupa com aquilo, ela se preocupa apenas em abraçar aquela oportunidade e fazer aquilo que agradava a Deus, e adorar a Deus da forma que ela tinha naquele momento. E muitas vezes, a gente na presença de Deus, diante de algumas situações, começa a se desesperar, pensar, nossa, o que vai ser da minha vida amanhã? O que vai ser daquela conta que eu tenho para pagar tal dia? O que vai ser da vida do meu filho? O que vai ser da vida do meu pai? A gente começa a se afligir. E quando a gente se aflige, quando a gente se deixa ficar ansioso, quando a gente deixa a nossa alma, o nosso coração se perturbar por causa de alguma preocupação, a gente está perdendo a oportunidade de adorar a Deus com a nossa confiança, com a nossa entrega. Porque uma pessoa preocupada, uma pessoa perturbada, uma pessoa ansiosa, não consegue adorar a Deus com sinceridade. Como eu disse, vai adorar apenas com palavras. Você vai falar da tua boca para fora, mas o teu comportamento, o teu coração, ele não vai sentir e não vai demonstrar aquilo. Eu anotei aqui que adorar a Deus é reconhecer a sua glória e lhe dar honra. É quando você reconhece quem Deus é e você demonstra isso, você busca honrá-lo. Nós vemos na palavra de Deus um momento em que uma mulher chega diante do Senhor, com um perfume ali, com um nardo, e o que ela faz? Ela derrama tudo que ela tinha ali, aquele perfume que era precioso, e ela derrama sobre o Senhor. E quando ela faz aquilo, quando ela faz essa unção sobre o Senhor, o que ela está fazendo? Ela está o adorando. Ela está mostrando que aquilo que ela tinha de mais valioso não é nada comparado diante da presença de Deus, comparado a ela estar ofertando algo a Ele. Mais uma vez a gente vê alguém que entregou tudo perante o Senhor. E quando essa mulher faz isso, o Senhor ele revela ali um propósito, Os discípulos questionam que ela podia ter vendido, que ela podia ter feito tais coisas, e o que o Senhor fala? Que ela estava preparando o corpo dele, ou seja, ele revela ali um propósito que existia por trás daquilo. E quando ele fala isso, o Senhor ele nos deixa claro que a nossa adoração, ela tem um propósito.
que a nossa adoração, ela não é à toa. Enquanto a gente está adorando ao Senhor com a nossa boca, com os nossos lábios, com o nosso coração, com as nossas atitudes, com aquilo que a gente tem, coisas estão se movendo no mundo espiritual, coisas estão se movendo no mundo terreno. Enquanto essa mulher estava ungindo ao Senhor ali, estava se cumprindo o propósito, ela estava preparando o Senhor, né, para que o propósito se cumprisse. E no mundo espiritual aquilo teve efeito, aquilo teve poder. Ou seja, a nossa adoração, ela não move apenas só o coração de Deus, mas ela tem efeito no mundo espiritual. Ela libera bênção sobre a nossa vida, ela libera vitória. A nossa adoração, ela abre portas. A nossa adoração traz cura. A nossa adoração traz renovo. A nossa adoração faz o quê? Ela acrescenta a nossa fé. A nossa adoração, ela nos fortalece. Porque você vê que muitas vezes, se você estiver fraco, se você estiver triste, e você começar a louvar a Deus, você começar a agradecer a Deus, aquilo traz alegria para o teu coração, aquilo traz paz para você, aquilo traz o refrigério. Como eu contei esses dias, no dia que o Benjamin foi fazer a sedação geral, e eu comecei a ficar nervosa, e daí por um momento eu pensei, não vou ficar com medo. E eu comecei a falar, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. A paz de Deus começou a invadir o meu coração, começou a invadir a minha mente. Por quê? Porque quando nós adoramos ao Senhor, a gente atrai a presença dele sobre as nossas vidas. Né? A gente atrai a unção do Senhor. E além de tudo isso, nós vemos em toda a palavra de Deus que cada uma dessas pessoas que entregaram tudo nas mãos de Deus, nenhuma delas foi envergonhada, nenhuma delas foi desamparada pelo Senhor. Mas todas elas contemplaram da mão do Senhor agindo, contemplaram do favor do Senhor, do socorro do Senhor, da honra do Senhor, da exaltação do Senhor. Agora, em contrapartida, a gente vê assim que todos aqueles que não viveram uma vida como verdadeiros adoradores foram pessoas que padeceram, foram pessoas que foram envergonhadas, foram pessoas em que Deus estendeu a sua mão para que viesse um juízo sobre a vida delas, para que elas fossem envergonhadas, para que elas fossem humilhadas ali, então fossem tratadas por Deus. Aleluia. E não é isso que Deus quer que a gente colha. A palavra de Deus diz que tudo aquilo que nós semearmos, nós iremos colher. Então, a partir do momento em que a gente presta o nosso amor, a nossa gratidão, a nossa adoração a Deus de forma sincera, nós vamos colher coisas boas. Não só, de Deus, mas também das pessoas ao nosso redor. E para finalizar, um dos atos de adoração ao Senhor é quando nós nos humilhamos diante dele. Porque quando nós diante do Senhor, a gente reconhece o quê? Que nós não somos nada e que Ele é tudo, que Ele é soberano para fazer o que Ele quiser. Em Jó, capítulo 1, verso 20, diz assim: Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e se lançou em terra e o adorou. Olha só. Rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, se lançou em terra e o adorou. O que Jó fez aqui? Ele se humilhou diante de Deus. Ele se expôs diante do Senhor. Ele se humilhou diante de Deus, entregando toda a vida dele, mostrando que ele não era nada. Que ele não era nada e que Deus podia fazer com ele o que ele quisesse, né? Como nós vamos ver adiante da história de Jó, ele fala o quê? Que nu ele saiu do ventre da mãe dele, que nu para lá ele voltará. Ou seja, ele quis dizer o quê? Que não tenho nada e partirei daqui sem nada. Deus pode fazer o que Ele quiser conosco. E quando Ele faz isso, Ele demonstra o quê? Ele demonstra a fidelidade dele ao Senhor, a gratidão, independente daquilo que estivesse acontecendo. Quando Jó reconhece isso, o que Deus faz? Deus começa a restaurar a vida dele. Porque Ele prova o quê? Que ele era o verdadeiro adorador. Em Salmos 100, versículo 2, diz assim:
Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. No versículo 4, entrai pelas portas dele com louvor, e em seu átrio com hinos, louvai e bendizei o seu nome. Nesses versículos está dizendo o quê? Que nós devemos estar na casa do Senhor com alegria. Muitas vezes a gente já falha aqui, né? A gente já está na casa do Senhor, às vezes desanimado, entristecido, mas enfim. Aí quando diz ali, apresentai a Ele com cântico, louvai e bendizei o seu nome. O salmista está nos exaltando o quê? Para que a gente esteja atuando ao Senhor e agradecendo a Ele. Exaltando, dizendo a todo momento quanto Ele é bom, quanto Ele é fiel, quanto Ele é santo. Dando glórias a Ele. Por quê? Porque isso atrai a presença de Deus. Atrai a presença de Deus para o culto, para a igreja, para as vidas que aqui estão. E quando a presença de Deus está sobre um lugar, o que a gente começa a ver? A gente começa a ver mais milagres. A gente começa a ver as maravilhas do Senhor sendo operadas, né? A gente começa a ver coisas grandiosas. E como que a gente pratica essa adoração diariamente com sinceridade na nossa vida? Dando glória a Ele, não somente nas nossas palavras, mas também nos nossos gestos, nas nossas atitudes, no nosso estilo de vida. E como a gente viu com essas pessoas que eu citei, nos submetendo a Deus e a sua vontade, dando tudo a Ele, entendendo que nada pertence a nós, mas tudo pertence a Ele, e confiando no Senhor de todo o coração, confiando no Senhor de todo o nosso coração, e tendo coragem de abandonar tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que não condiz com a sua palavra, para que então o nome dele possa ser engrandecido em nossas vidas. Isso é adorar a Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos nos colocar em pé para estar encerrando e logo depois de passar para o pastor. Aleluia, Jesus. Santo é teu nome, Pai querido. Tu és bom e fiel, Deus. Aleluia, Jesus. Eis a nossa vida diante de ti, Senhor Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estar em tua presença nessa manhã, Pai. Eu peço que o Senhor nos ensine, Jesus querido, a ser assim, Pai. Pessoas que te adoram com sinceridade, com verdade, Pai. Não pessoas que te adoram apenas com os lábios, ó Deus, mas que a nossa vida seja uma vida louvável a Ti. Que o nosso comportamento seja louvável ao Senhor, ó Deus querido e fiel. Em nome de Jesus, Pai. Que possamos te agradecer, te exaltar, Senhor, em todos os momentos da nossa vida, porque sabemos que o Senhor é bom, que o Senhor é fiel, que o Senhor tem cuidado de nós, e sabemos que tudo aquilo que o Senhor faz é bom, Pai querido e eterno. Por isso nós podemos te agradecer nessa manhã, Pai. Te agradeço pela vida de todos que estão aqui, pela vida desses que estão na live, Pai querido, que o Senhor abençoe a cada um deles, Pai. Assim te peço e te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus. Da bênção. Que o grande amor de Deus, a graça e a consolação do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador, esteja com todos e todos digam amém. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, irmãos. Fiquem com Deus.